Depois de descobrirem o que o Jack o Estripador queria, todos resolveram esperar. Um tal de um grande momento do nosso monstro aparecer, né? Um espetáculo, um lugar lotado de gente que ia literalmente parecer como se fosse um circo, né? Já que ele era um palhaço. Só que no fim de tudo eu só tenho uma frase pra dizer sobre o nosso monstrão. O monstro se tornou uma lenda. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E é exatamente o que eu tinha falado pra vocês, cara. O monstro se tornou uma lenda. A gente vai ver tudo acontecendo nessa parte da história, tá? Tudo voltando pro nosso Jack Estripador aqui. Eu acho que ele agora teve o maior feito da história até o momento. Até porque eu ainda não terminei de trazer aqui pra vocês, ainda tem mais uns capítulos pra frente. Mas vamos lá. Numa imponente arena, num coliseu, os Lâminas Noturnas se reuniram ali e estavam todos ansiosos pro próximo espetáculo que se desdobraria diante dos seus olhos. O que o Jack Estripador ia fazer, o que ele tinha deixado à tona ali a partir das cartas, o lugar onde ele ia atacar. A aura noturna começou a pairar tudo, sobre todos esperando. O assunto naquele momento, daquela noite, era o Jack Estripador. Um dos Lâminas Noturnas estava cansado aí de jantar muito tarde e tal, começou a expressar uma certa opinião sobre a ausência do Jack Estripador. Ele não chegou ainda, era quase meia-noite, cara, a galera tem que dormir, né? A data tá prestes a mudar, mas ele falou que ia chegar naquele dia. Só que a conversa continuava entre cada membro do grupo. Parece que ele ficou com medo no final das contas, né? Isso foi o que um dos caras disse, provocando risos. Todo mundo começou a zombar dele, os companheiros rindo e tal. E outro Lâmina Noturna começou a comentar sobre alguns feitos do Jack o Estripador, mencionando a derrota dos artistas marciais de Wakoku. A discussão continuou e eles começaram a misturar um pouquinho de confiança e um pouquinho de desdém ali em relação ao suposto temor do Jack Estripador aí. E enquanto o Conde White começava a esboçar um certo plano para poder difamar ainda mais a reputação do Jack, o Coliseu se iluminou do nada. Olha só que entrada, tá? Uma reação mágica na mesma hora se desencadeou em todo mundo, envolvendo a arena como se fosse uma cúpula brilhante. Lá no centro, o palhaço apareceu. Do nada, tá ligado? Olha a entrada de mito, como o Shadow gosta de fazer, né? Os Lâminas Noturnas ficaram todos surpresos nessa hora. Todo mundo tava observando a entrada magnífica do Jack Estripador. O palhaço, cheio de mistério e sangue, se tornou o foco de atenção na arena iluminada. O Conde White começou a desprezar a presença dele, provocando ele com várias palavras exageradas. Só que o Jack ficou imóvel, sem reação. Ele do nada só tava parado ali. Tudo começou a ficar como se fosse um desafio, né? A atmosfera pesada ainda estava no Coliseu. Então o Conde White propôs o seguinte: o Jack teria que derrotar todos os assassinos preparados e a barreira que cercava o Coliseu seria levantada a partir disso. Então o Jack o Estripador aceitou esse desafio silenciosamente. A primeira partida começou com a entrada do espadachim Butcher. Só que a batalha não seguiu o curso esperado pelos Lâminas Noturnas não, cara. O Butcher estava confiante pra caraca da força dele, foi muito humilhado. Ele foi derrotado muito rápido. Surpreendentemente, o Jack só deu um chute nele e acabou com a luta, pra tu ter noção. A perplexidade tomou conta de todos os outros Lâminas Noturnas. Ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Enquanto isso, o Jack tava lá, impassível, tranquilão, diante da surpreendente reviravolta que aconteceu. A reputação dele começou a ganhar um novo peso agora, cara. Todo mundo tava vendo, de fato, a personificação das lendas, irmão. A segunda partida, quando tava prestes a começar, com os capitães aí da lendária tropa de mercenários Lobo Branco, que era dos Lâminas Noturnas, eles entraram em cena. Só que a estratégia incompreensível do Jack desconcertou cada um, desconectou os mercenários um do outro, que eventualmente optaram por desistir dessa luta, se recusando a enfrentar esse palhaço enigmático aí que eles não sabiam nem se eu sair vivo ou não de lá. O Coliseu foi tomado por um silêncio mortal nessa hora, enquanto o Jack revelava o seu poder peculiar, fazendo todos os mercenários começarem a se retirar, mano. E todo mundo foi embora muito rápido, com medo. A decepção dos Lâminas Noturnas era muito palpável, cara. Só que o Conde White estava obstinado com isso. Ele clamou, começou a falar por vários desafios, coisas mais formidáveis. Os demônios da cidade-estado, todas as lendas da cidade sem lei, todos eles foram convocados para enfrentar o Jack Estripador, numa batalha que prometia desvendar ainda mais os mistérios por trás dessa figura enigmática aí. O Jack confrontou todos os oponentes simultaneamente ali, empurrando eles para trás com mais facilidade, sem sequer suar a camisa. A Alexia, que estava observando essa luta também, ela estava um pouco
surpresa, com a aparente facilidade que o Jack manejava a situação. E essa batalha, sendo completamente unilateral pro Jack, né, com ele brincando com os dois mestres ali sem esforço, os monstros da cidade-estado, as lendas da cidade sem lei, diante da imponência do Jack, deram meia volta e meteram o pé rapidinho. Deixaram pra trás o Coliseu tingido de sangue, irmão. A habilidade do Jack começou a chocar a Alex a partir disso aí, que percebeu que eles não estavam se esforçando pra nada, mesmo enfrentando oponentes muito habilidosos, muito poderosos. Ele parecia lidar com eles como se fossem meros amadores em combate. E a comparação era inevitável com uma pessoa, né, que ela conhecia, porque ela não sabia quem ele era, com o Shadow, o mestre que ela mesma conheceu muito bem, e surgiu na mente dele o que aconteceria se Jack e Shadow estivessem lutando um contra o outro. A aura do Jack lembrava vagamente a do Shadow para ela, mesmo que os movimentos, a qualidade mágica fossem totalmente diferentes. É aquilo que a gente já até comentou, ele luta diferente. Cada personalidade que o Cid adapta para si mesmo dentro da história, a gente já falou de todas elas aqui no canal inclusive, cada uma tem as suas características e modos de luta completamente diferentes da outra. Ele cria a partir dela uma identidade nova mesmo, né, a partir dessas outras personalidades. Então a indecisão de tudo tomou conta da Alexa. Ela estava tentando compreender a verdadeira força do Jack Estripador. A Cristina sugeriu uma ação imediata diante de toda aquela concentração ali de atenção no Jack, só que a Alexa preferiu esperar. Ela falou, não, calma, não vamos fazer isso não. Ela estava planejando agir mais tarde, porque agir agora poderia ser perigoso, né? Vai que... No Coliseu, então, os próximos adversários já se alinhavam, só que 100 espadachins estavam aguardando a luta. O olhar da Alexa ficava fixo ali no Jack, isso sem perder nenhum detalhe dos movimentos dele. Agora, com relação ao próprio Jack, cara, porra, essa galera toda aí podia vir em 300, 1000, a chegada desses mais de 100 não abalou a confiança dele não, pô. A Alexa até pensou sobre a força que ele poderia demonstrar, sobre a distância, né, pra poder separar as lâminas noturnas de uma própria nação condenada, mano. Quando ela foi questionada sobre como via o Jack o Estripador, a Alexa fez uma pausa antes de responder, tipo assim, ela meio que pensou se ia falar a verdade ou não, né, e respondeu de uma forma cuidadosa. Ela falou que ele tava num nível diferente. A avaliação dela provocou até uma reação surpresa na Kanade, que engoliu em seco diante da presença do Jack. Ela já sabia que a Alexa tinha, né, era muito mais forte em relação aos humanos no geral. Só que no momento seguinte, aqueles mais de 100 espadachins, foi todo mundo de uma vez só pra cima do Jack, desafiando ele num confronto que prometia ser mais do que épico, tá ligado? E aí o Conde White começou a murmurar, atordoado diante do que se desenrolava diante dos olhos dele. Os espectadores dos Lâminas Noturnas permaneceram em silêncio, como se eles estivessem sem palavras diante do que eles estavam presenciando, cara. O humor da multidão tinha mudado depois da derrota dos monstros e das lendas. Só que o que aconteceu em seguida chocou mais ainda todo mundo. Os monstros da cidade-estado lá deixaram arranhões na máscara do Jack, enquanto as lendas da cidade sem lei rasgaram o traje dele. No entanto, isso foi tudo que eles conseguiram fazer. Os movimentos foram todos percebidos imediatamente, foram todos manipulados impotentemente. Então uma pergunta começou a aparecer, né, ecoando da multidão. Tinha alguém ali mais forte do que eles? Ninguém respondeu, porque os Lâminas Noturnas tinham enviado os seus caras mais fortes para lutar. Os monstros, as lendas, tudo que eles tinham de mais poderoso. O medo começou a se espalhar instantaneamente, a arrogância de todo mundo desapareceu, principalmente dos Lâminas Noturnas. Sem hesitar, todos os espadachins foram enviados para a batalha. E mesmo que a luta ainda tivesse mais intensa do que nunca, o resultado já estava claro. A gente já sabe o resultado. Todos os espadachins mágicos que foram enviados pelos Lâminas Noturnas foram mortos, deixando Jack silenciosamente observando ali a multidão. Quando alguns Lâminas Noturnas tentaram se retirar, os outros seguiram como se a represa tivesse estourado, tá ligado? O Conde White até tentou, mano, deter os companheiros, agarrando eles, enquanto uma figura digna ali, o Duque da Kuelkan, apareceu. Aparentemente ele estava no meio da plateia, e esse Duque revelou uma arma secreta do culto, que era uma figura envolta de um capuz que parecia distorcida e não humana. Era o experimento 227 Miria, uma cobaia experimental de uma facção Fenrir, revivida e aprimorada pela facção Loki, cara. Olha só que doideira. Esse seria o ser mais poderoso e o culto tá voltando à tona mais uma vez. Parece que os Lâminas Noturnas não conseguiram tomar conta disso. Então a batalha contra ela começou, mas mesmo com o poder incrível da Miria, o Jack continuava desafiando todas as expectativas de todo mundo. Ele enfrentou os ataques da Miria direto, como simplesmente uma habilidade impressionante, se esquivando, resistindo, dando contra-ataque. Os Lâminas Noturnas estavam até avaliando a aparição da Miria no início, e eles viram uma esperança ali, só que essa esperança começou a ir embora, à medida que o Jack permanecia inabalável. A plateia testemunhou a aparente situação ali do Jack e da Miria, mas a ressurreição surpreendente e o retorno da plateia deixaram todos perplexos, cara.
o Jack iniciou uma série de mortes usando as cartas, as espadas, eliminando cada lâmina noturna com precisão. Não errava, era literalmente uma cartinha tranquila. A barreira que protegia a plateia estava intacta, enquanto Jack continuava os seus ataques imperturbável e não acertava inocente, tá? O Duque da Kukulkan também, ele tentou implorar pela própria vida no final das contas, mas também foi uma vítima das cartas mortais do Jack. Os 13 lâminas noturnas foram completamente liquidados, deixando só os rastros de morte e o desespero dentro daquela arena completamente manchada de sangue. A Miria, apesar de todos os esforços, não conseguiu deter o Jack, cara, que avançou direto para a barreira. Surpreendentemente, ele atravessou essa barreira e enfrentou a Miria cara a cara. Mesmo os ataques furiosos dela não fizeram ele cair, ele ficou de pé, resistindo a todos os tentáculos e aos ataques incessantes dela. A batalha alcançou um clímax quando os tentáculos finalmente passaram, né, todo o corpo do Jack, atravessaram ele. A arena foi tomada pelo silêncio quando todos observavam o desfecho dessa luta incrível, com o Jack desafiando todas as expectativas e resistindo até o final, até acontecer essa parada. E essa era uma cena que lembrava literalmente uma massa de minhocas. Então a Cristina começou a pensar que o Jack, empalado agora pelos tentáculos, não estava mais ali, sabe? Ele já tinha ido, já tinha morrido. Só que a visão era só dos tentáculos viscosos e sinistros que se contorciam, invocando uma imagem de minhocas na mente dela. Do lado dela, a Alexia começou a expressar um certo ceticismo, pensando tipo, ele morreu? Será? Realmente? Talvez eu não possa acreditar nisso. Então ela perguntou sem entender o que era a morte do Jack. E isso foi algo tão anticlimático que olha só o que aconteceu depois. O Jack, ele não revidou, ele deixou um ar ali de perplexidade em todo mundo. Mas como esperado, todos os 13 lâminas noturnas sendo mortos marcaram um fim vergonhoso para aqueles que governavam o submundo do crime e o reino de Midgar por um tempo específico. A Cristina teve que reprimir a vontade de sorrir por conta disso. Os lâminas noturnas não existiam mais. O objetivo do Jack foi alcançado, acabou. A batalha com a Miria parecia irrelevante diante de todos os objetivos dele, o que ele queria fazer que já tinha sido cumprido. Alex então sugeriu que talvez o Jack tivesse satisfeito com o seu feito, com o que ele tinha feito realmente. Enquanto a Cristina concordava que ele parecia ter alcançado o seu objetivo, a preocupação agora se voltava para a sobrevivência dentro do Coliseu, né, por conta dos tentáculos da Miria, considerando a força e a magia poderosa ali. Só que a cena mudou do nada, porque uma luz azul saiu de dentro dos tentáculos. Era um poder mágico surpreendentemente poderoso que explodiu todos os tentáculos de uma vez só, causando inclusive uma dor intensa na Miria. Então, a figura longa com aquele casacão preto apareceu, identificado como Shadow. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Ele veio pra arena e a voz da Miria, anteriormente monstruosa, meu irmão, começou a voltar pra de uma garota humana normal. Ela chorava, gritava pelo nome do Shadow, e o confronto entre o Shadow e a Miria revelou a habilidade impressionante dos dois. A Miria tava se curando com a magia índigo que ela tinha, e o Shadow tava testando as suas habilidades. Ele tava não matando a Miria imediatamente. Então a situação começou a se evoluir quando ela começou a se transformar de um monstro pra humana sob a influência da magia índigo. Só que ela ainda lutava com o Shadow usando os tentáculos do braço direito, não estava completamente, né, usando os tentáculos. E o Shadow, habilidoso, elegante, cortava cada tentáculo, evitava cada ataque. E aí a Cristina e seus companheiros observavam essa batalha com um certo interesse. A Miria parecia estar se recuperando com essa magia, só que o Shadow estava avaliando as suas habilidades. A Miria agora era uma mistura de um humano e de um monstro, e tentou atacar o Shadow com uma adaga, só que a magia dele impediu ela de concluir o golpe. Então o confronto acabou terminando de uma forma inesperada, quando a inteligência voltou os olhos para Miria. A magia Indigo curou ela, revertendo a parte monstruosa dela para uma garota humana, agora por completo, né, não era nada parcial. Então o Shadow ficou satisfeito com essa parada e ele se retirou, deixando a Miria desacordada lá. Então algumas mulheres envoltas de macacões pretos aí apareceram pra cuidar da Miria. E eram as Shadows, cara. O Shadow Garden tá de volta, mano. Pra quem queria saber deles terem sumido por um tempo, voltaram. E o Shadow sumiu da arena. O líder do grupo indicou silenciosamente que a Cristina e seus amigos poderiam deixar o local também. Observando todo esse desenrolar dos eventos aí, a Cristina sentiu que o Shadow tinha um propósito significativo naquela situação. Ele tinha uma missão, e a presença dele ali tinha um significado que ainda não estava claro para ela. Ela decidiu seguir o plano da Alexia e da Kanata, então, fingindo que estavam indo embora enquanto planejavam escapar em breve. E quando deixaram o local, a Cristina olhou uma última vez para a arena. O caminho, que estava encharcado de sangue que o Shadow escolheu, parecia brilhar nos olhos dela, deixando ela mais intrigada ainda e curiosa sobre o que viria a seguir. Jack, o Estripador, tinha causado uma grande agitação na capital real antes de desaparecer.
depois dele ter eliminado os 13 lâminas noturnas. Várias especulações sobre a sua verdadeira identidade começaram a surgir, incluindo teorias sobre ele ser o assassino de Velgalta, o espírito vingativo do espadachim lendário e outros rumores infundados aí. Ninguém sabia exatamente quem era. Mas apesar das vozes que proclamavam aí Jack como Shadow, a Ordem dos Cavaleiros negava essas afirmações. Então, no final das contas, a verdadeira identidade do Jack permaneceu um mistério para todo mundo. Com a segurança reforçada agora, os Cavaleiros, os espadachins, essa noite em que o próprio Jack Estripador matou 13 lâminas da noite, cara, se tornou uma noite lendária. A teoria predominante sugeria que o Jack, devido à sua força esmagadora, poderia ser um espírito do demônio vingativo. A previsão de um filme intitulado A Chocante e Verdadeira Identidade do Jack Estripador começou a aparecer. E esse filme seria transmitido mundialmente. Em cerca de 100 anos, acrescentava um toque de dramatização também. Apesar de todas essas especulações, a Alexia, que testemunhou todo o incidente, estava sendo interrogada pelo chefe da divisão de investigação da Ordem dos Cavaleiros, o Grey. E ele expressava uma certa satisfação pela cooperação ali de testemunhar, né, essa confirmação de que ela não tinha entrado no estádio White, aí implicava também uma certa invasão. Então ela começou a falar por sua vez que proferia certas palavras e não acreditava totalmente no que a galera estava falando, sugerindo como uma pessoa excelente da Ordem dos Cavaleiros ali, o Jack teria sido capturado imediatamente. E o Grey concordava com isso, afirmando que alguns boatos sobre o Jack ser o Shadow eram boatos infundados também, tentando descartar uma visão da princesa Alexia aí como se fosse um engano na escuridão, né, que achasse que não era. Então quando foi liberada do interrogatório, ela começou a refletir sobre a habilidade dedutiva e a esgrima do Grey, questionando se ele não deveria estar empunhando uma espada no campo em vez de investigar. A preocupação agora se voltava para Kanade, que também seria questionada, né? Também entrar no interrogatório. E enquanto ela se dirigia para a sala de espera, um homem chamou sua atenção. Um encontro breve aconteceu, só que o homem acabou sendo interrompido do nada por uma fala e se retirando com um leve sorriso. Então, intrigada, ela continuou o seu caminho falando sobre a força percebida ali vindo desse homem. Esse, por sua vez, entrou na sala do interrogatório com o Grey, deixando ela curiosa sobre o que estava por vir. E quando entrou lá na sala do interrogatório, ele ocupou o assento diante do Grey, que se curvou do nada em saudação, e o Grey expressou algumas desculpas pelo atraso, mas recebeu uma resposta indiferente, destacando a lentidão de perceber a presença dos recém-chegados ali. Então, explicando uma dificuldade em notar quando alguém apaga a sua presença, o Grey mencionou um espadachim de cabelos pretos, Cid Kagenou, que tinha percebido a chegada do indivíduo. Esse, por sua vez, considerou o incidente como uma simples coincidência, algo que era insignificante e que provavelmente esqueceria no dia seguinte. A conversa então foi se desviando aí para a queda das 13 lâminas da noite, e o Grey começou a falar algumas desculpas, né, pela falta de forças que eles poderiam mobilizar no reino de Midgard devido à tolice do Fenrir, e o recém-chegado referido como Senhor Locke também assegurou um certo plano que não seria afetado, né, mencionando o sucesso esperado da morte do Shadow, né, eles queriam matar o Shadow. Então a discussão incluiu derrotar um sujeito experimental aí, né, que era o 227, a Miria, dentro dos parâmetros previstos, e ao se despedir foi indicado que poderia ter o auxílio do Grey no futuro. O Senhor Locke desapareceu nessa hora, deixando a sala de interrogatórios sem janelas, só com a presença do Grey ali dentro. E assim nós finalizamos mais um capítulo de Kage no Jitsu Ryukusha. E parece que o Grey tá envolvido no culto dos diabolos, cara. A gente não imaginava essa. Eu não esperava por essa, você também não. Mas esse momento é um momento épico, um momento histórico que vai ficar marcado até pela gente. Foi o maior massacre feito pelo Cid. Ele literalmente matou os 13 nobres de uma vez só nos Lâminas Noturnas e mais de 100 homens que atacaram eles dentro do Coliseu. Jack o Estripador tá marcado na história. Não sei se ele vai voltar, não sei. Isso aí a gente só vai ver nos próximos capítulos. Então, se você não quer perder, se inscreve e ativa esse sininho, cara, que você não vai perder, mano. A história tá ficando cada vez melhor, irmão. A gente já falou de muita coisa e o volume ainda tem muito pra acabar, tá? Vamos até final do ano aqui falando firme e forte desse volume. Então vem com a gente, bora acompanhar Kage no Jitsu Ryukusha junto, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração, aquele forte abraço pra vocês e eu vou te esperar lá no próximo vídeo, hein? Eu sei que você não vai querer perder, não. Cidzão e Jack Estripador, Shadow de volta agora também. Nossa, muita coisa maneira, mano. Vamos que vamos. Valeu demais, galera. Até a próxima. Fui!